Oi, gente! Diz oi, Pedro. Oi, oi, oi. Gente, esse gatão aqui já vai pra creche, né? Já não, ainda, né? Porque a mamãe ficou bastante tempo com ele. Então, como eu sou funcionária pública, eu consegui engatar. Grandão, lindo! Tu tá se olhando, é? Eu consegui engatar licença maternidade, amamentação e licença prêmio, férias, tudo que eu tinha direito. E então eu fiquei, estou ficando, né, muito mais tempo do que a maioria das mães do nosso país em casa com o meu bebê. E isso foi muito importante, porque eu pude dar uma atenção pra ele, né? Tira o chinelo da mão. Dar uma atenção pra ele diferenciada, acompanhar a evolução, as fases, o desenvolvimento, a introdução alimentar. Estar assim, próxima a ele não tem preço, né? Tanto pra ele, quanto pra mim, quanto pra nossa família. Ele quer chamar atenção. Mas ao mesmo tempo que ele ficando... Opa, o óculos da mamãe, cuida, cuida. Ai, o cabelo da mamãe. Ó. O cabelo da mamãe, o óculos da mamãe, não. Ao mesmo tempo que esse contato com ele, com a família, é importante... Também é importante o contato dele com outras crianças, viver em sociedade, brincar, saber dividir, se relacionar com outras pessoas, né? Então isso também é importante, não só eu ficar com ele, né? Dar essa atenção toda especial. Não, o óculos da mamãe não, não. Olha lá o Pedro, ó. Ah, não, o cabelo da mamãe também não. A mamãe só soltou pra gravar o vídeo, depois a mãe prende de novo. É um parque de diversões pra ti esse cabelo, né? Aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega. Vai. Então, daí a gente decidiu colocar na creche um pouquinho antes de eu voltar a trabalhar, que eu volto final de agosto, quando ele tá fazendo 11 meses. Então, a gente resolveu colocar ele um pouquinho antes pra... ele adaptar enquanto eu ainda estiver em casa. Solta o cabelo da mamãe. Enquanto eu ainda estiver em casa, porque daí ele, se ficar doentinho, se precisar de uma atenção especial, eu ainda tô aqui com ele pra ver as necessidades dele e ver como é que vai funcionar. Tá bem presente nessa adaptação, né, meu gatão? Né? Mas o ponto principal desse vídeo é o motivo que fez com que a gente escolhesse a creche. Então, eu vou falar tudo pra vocês. Né? Né, Pedrão? Né? Continuando, o Pedro vai brincando aqui, né, Pedro? E a mamãe vai contando ali, né? Pode ser? Bom, a gente selecionou uma série de creches por vários motivos. A localização próximo do meu trabalho ou próximo do trabalho do Love, porque próximo da residência não seria possível, porque tem trânsito na nossa cidade. Então, a gente poderia ficar preso no trânsito e isso não ia ser legal, porque como é que a gente ia pegar o Pedro na creche? Então, a parte de localização perto da residência a gente descartou. Deixamos próximo do trabalho dele e do meu. Daí eu fui no Google Maps e coloquei lá creche, escola, centro educacional, berçário, todos os nomes possíveis pra ver se eu achava... Eu fico olhando pra baixo porque o Pedro tá aqui nos meus pés. Pra ver se eu achava uma relação grande pra eu ir mandando e-mails e vendo como é que funcionava os horários, os valores, o negócio pedagógico, eu esqueci o nome, ensino pedagógico, não é ensino pedagógico, alguma coisa pedagógico, que é o estilo da escolinha de ser, né? Processo pedagógico, acho que é, projetos pedagógicos, não sei.
Enfim, é tipo como que ela lidar com o ano, o currículo dela, a matriz curricular, as atividades que eles fazem, o que eles costumam fazer, essas coisas assim. Daí, eu selecionei algumas e mandei e-mail. Gente, por incrível que pareça, parece que tu tem que pedir pelo amor de Deus pra eles fazerem o trabalho deles, porque nem pra responder... Primeiro, algumas não tem site. Hoje em dia, na era da internet, eu acho isso, assim, meio que inaceitável. Segundo, tem e-mail e não responde e-mail. Pô, como não responde e-mail? Às vezes tem até o WhatsApp e não responde o WhatsApp. Então, por que divulga? Não devia nem ter divulgado, mas enfim... Mandei para 500, metade só respondeu, algumas eu tive que ligar, algumas que eu liguei, eu tive que ligar várias vezes deixando recado, porque tinha que falar só com a diretora, porque a atendente não sabia me dizer o que eu queria. Pedi pelo amor de Deus para que me mandem o valor, que tinha umas que só se fosse na visita para falar o valor, senão não falava. Enfim, eu acho isso um saco, porque tem que ser as claras falar mesmo, porque um dos pontos, além da localização que a gente avalia, é o valor. Porque tem que ver se enquadra no nosso orçamento familiar. Porque não adianta escolher uma linda maravilhosa que custa o meu salário. Eu não tenho condições de pagar isso. Então, isso é uma coisa muito importante também. Não, Pedro, não mexer aqui. Isso é muito importante, o valor, então eu fiz uma pré-seleção de valores, porque não adianta ser próximo do trabalho dele ou próximo do meu trabalho e com um valor exorbitante, então a gente tinha que cortar. Então foi outra seleção que eu fiz, de cortar os valores absurdos, assim, que não se encaixavam no nosso orçamento familiar. Outra coisa que a gente avaliou, também ganhava estrelinhas a mais a creche que tinha indicação de algum conhecido nosso. Por exemplo, eu tenho colegas de trabalho que tinham filhas nas creches, então se indicava ou não e os motivos, então isso dava estrelinha a mais. A gente foi fazer visitas em algumas que a gente pré-selecionou depois de cortar por esses pontos anteriores, e umas tinha que agendar e outras podia chegar e visitar. É bem complicado, assim, cada uma tem o seu estilo, mas... Ai, Pedro. Deixa a mamãe arrumar aqui. Cada uma tem o seu estilo, mas, por exemplo, tem coisas que eu acho que tem que respeitar. Por exemplo, se o bebê toma mamadeira, se ele toma fórmula, se ele é amamentado, se a mãe não quer que ele coma açúcar ou suco ou sei lá. Teve uma que a gente foi visitar que ela queria dar uma bolachinha pro Pedro e ele não come açúcar putz, uma pessoa que trabalha na creche já não devia fazer isso, na minha opinião. E tem umas que eram mais simples, outras eram mais chiques, outras mais organizadas, outras desorganizadas. Tinha uma que no pátio dela tinha um castelo de concreto, que tinham pedras no meio do parque, assim, que eu fiquei morrendo de medo, porque se umas pedras, assim, grandes, tipo aquelas de praia, sabe? Imagina se a criança escorrega e cai com a cabeça ali, ou se enfia nesse castelo de concreto e depois tu não acha mais ela. Umas tinham um muro super baixo entre a rua e a creche. Qualquer um podia pular ali dentro. Vem com a mamãe. Qualquer um podia pular ali dentro e pegar uma criança. Ou então, uma criança um pouquinho maiorzinha, ou aquelas que a gente vê até naqueles vídeos malucos da internet, que uma ajuda a outra a subir no berço. Imagina se uma ajuda a outra a pular o muro, assim, fora da casinha. Também vi aonde elas brincam, azulejo quebrado em lascas com pontas, assim, super afiados. Coisas descascadas, portas estranhas,
salas de berçário no topo de uma escada, assim, só com uma cerquinha daquelas que a gente usa de ferro para colocar nas portas. Mas se alguém esquece de fechar aquilo ali, umas bem precárias, assim. Ó. Toma, aguinha. Que a gente ficou meio horrorizado até. Olha lá, girafinha. Vem. Aqui, ó. Pega, girafinha. Pega, girafinha. A gente ficou meio horrorizado com essas situações, assim. As crianças tudo enfurnada numa salinha que não sai dali o dia inteiro. O lugar que... Por exemplo, teve uma que a gente foi que tinha uma salinha que as crianças ficavam e uma salinha que seria para troca de fralda e comida. E daí tinham 2 pias. Sabe aquelas pias com 2 cubas? Uma cuba era para lavar a loucinha ali da comida e a outra cuba era para lavar a bunda da criança quando fizesse cocô ali do lado, assim, sabe? E daí eu disse, não é ser fresca, não é ser nojenta, não é ser chiquetosa, mas tem coisas que tu tem que avaliar pro teu filho. Então, é muito importante fazer as visitas, é muito importante conhecer a escola, os procedimentos, as professoras, as salas, a higiene, a organização, a segurança, esse coisa aí pedagógico que eu não me lembro o nome, para ver se eles fazem atividades, se tem outras atividades além de só cuidar, se tem música, se tem capoeira, se tem balé, sei lá o que pode ter mais. Para berçário é mais limitado, né? Mas quando eles crescem, então assim, tem uma série, o cardápio também é importante, se tem nutricionista, como que eles fazem a alimentação, se eles respeitam os pais com relação a não querer comer alguma coisa ou não, se eles têm aquele negócio de ambulância para levar a criança para outro lugar, se o horário condiz com o horário que você vai querer, se tem flexibilidade, se você pode chegar um pouquinho atrasado. Deixa eu ver na minha colinha aqui se eu esqueci de alguma coisa. Por exemplo, pessoas autorizadas a retirar a criança da creche, se pode ou não, se tu pode avisar pra ir outra num momento especial, se tem que usar uniforme ou não, que querendo ou não isso é um gasto, se inclui alimentação ou se tu tem que levar de fora, porque às vezes a tua rotina não dá pra fazer fora, então fazer em casa pra levar pra criança, então é importante, né? Um valor muito importante. Os aniversários da escola, como é que funciona? Você pode fazer festinhas, pode levar qualquer coisa. Alguns feriados, colônia de férias, em julho, eles entram em férias, onde que tu vai deixar teu filho se tu tá trabalhando e tu não tá de férias? Em dezembro, em janeiro. Essas coisas são importantes de se perguntar, porque a gente tem que... A gente tem que se antecipar a isso, né? Então a gente escolheu uma que ela não para o ano inteiro, ela junta colônias de férias, só para nos feriados. Ela tem uma salinha do berçário e tem uma salinha de recreação para dias de chuva, tem um parque e um gramado para eles brincarem na rua. Tem musicalização, tem massagem, tem a ambulância, tem horário flexível, pode pegar outras pessoas. Eles fazem um livro com todas as atividades da criança, como se fosse um diário, assim, e para no ano ter o livro daquele ano com as descobertas, a evolução da criança. Eu achei muito legal para recordação. Tem uma nutricionista com um cardápio ali equilibrado, que eu peguei os horários para fazer a adaptação em casa dos horários que eles têm na escola. A diretora ali muito paciente, porque eu sou muito detalhista, então eu perguntei 500 mil coisas e ela foi me sanando. Me deram uma listinha do que precisava levar, que a pastinha, saquinho plástico, lencinho, lenço umedecido, as fraldas, eles têm um Tupperware, um pote grande que tu pode deixar lá todas as coisinhas dele, e na hora da troca de fralda, eles
eles usam só as coisinhas do Pedro, no caso. E eles usam umas redinhas na cabeça ali, higiene, não é a comida perto da troca de fralda. E também eu gostei, que é próximo do meu trabalho, tem indicação da minha amiga que já deixa há muito tempo a filha dela lá e ela gosta muito. O horário combina bem com o meu horário de trabalho. Foi o lugar mais bonito, mais limpo, mais organizado que a gente visitou. Tem um estacionamento na frente mais fácil para pegar ele, estacionar, pegar ele e deixar, porque isso também conta, que lugares que não tem estacionamento na frente é bem complicado. O preço é acessível no nosso orçamento e eu acho que eu falei tudo. Bom, enfim, se eu não falei, deixe perguntas aqui nos comentários, que daí eu respondo. Para quem é da região de Florianópolis, São José, Grande Florianópolis, que tem interesse em saber qual é a creche, também deixa aqui nos comentários que eu respondo para vocês. O nome, o contato da creche direitinho. Se eu esquecer de alguma coisa, que agora eu tô aqui assim com o Pedro e vai que eu lembre, depois eu gravo um extra aqui e grudo aqui no vídeo pra mostrar pra vocês. Extra! Anotei aqui pra não esquecer. Se tem câmera ou não tem, isso daí é interessante, porque às vezes tu pode bisbilhotar lá, como é que o bebê tá. Se fica doente, qual o procedimento, se eles ligam, se eles dão remédio, o que tu pode fazer, tem creche que é diferente. Vem cá, Pedro! Como que é a soneca, se tem horário, se não tem horário, como que eles fazem, se eles nanam, se eles não nanam, se dão leite ou se não dão, e também aonde que eles dormem. Tem creche que deixa a criança o dia todo no bebê conforto, isso me incomoda. A que a gente escolheu, ela tem tipo um colchãozinho, parece um tatame meio elevado assim, uma rede, sei lá, bem legal, eu gostei. Não fica assim jogada no meio das crianças para as outras passarem por cima, que teve creche que a gente viu que era assim. Então, como funcionam as apresentações de Dia dos Pais ou não, se é em outro lugar, se tem que ir um custo adicional, que às vezes tem. O material também, como funciona, se o valor é muito alto, o que eles pedem no kit escolar, porque isso influencia, tem lugar que é bem caro. Se tem ar-condicionado ou ventilador, o que tem na salinha que eles ficam. No inverno, como é que funciona, o que a gente tem que levar, quais os cuidados que eles têm por causa do frio. E quantas crianças tem por professora em cada salinha, que é importante, não adianta uma ver 40 crianças, né? Tem a lei com relação a isso, tem uma lei. Mas tem gente que não respeita, então é interessante ver a lei e ver como é que funciona a creche. Agora eu acho que eu falei tudo, mas mesmo assim podem deixar sugestões aí embaixo. E acabou o extra. Mas se eu não tiver nenhum extra, é só vocês deixarem perguntas de alguma coisa que de repente eu não falei, ou sugestões de vídeos também com relação à creche, ou que eles pediram pra levar pro Pedro pra ter noção se é a mesma coisa que a de vocês. E essas coisas assim. Vida de mãe, né? Super beijo, viu? Fiquem com Deus. Diz tchau, tchau, Pedro. Tava aqui no pé da mamãe. Diz tchau, tchau. Tchau. Tá tudo suado brincando. Vamos pro banho agora, né? Lá na creche eles não dão banho. Eu prefiro. A janta é entre 4 e 4 e meia. É ótimo, né, Pedro? Diz tchau, tchau. Tchau.